Federal tem preocupação com o fundo que financia o seguro-desemprego aqui no Brasil. Os técnicos alertam para um rombo no FAT. Reportagem de Berenice Leite. Técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego calculam que o Fundo de Amparo ao Trabalhador, responsável por recursos destinados ao seguro-desemprego e ao abono salarial, deve voltar ao vermelho em 2023, após 2 anos de resultados positivos. Todos os anos, o governo precisa apresentar essa avaliação em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e apresentar no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que já foi inclusive enviado neste mês ao Congresso. A análise mais recente inverte a avaliação feita pelo governo anterior. No ano passado, as receitas do FAT cresceriam até 2025 em ritmo superior ao das despesas e em nível suficiente para atender às obrigações legais. No documento enviado neste mês aos parlamentares, as estimativas são de receitas crescendo a uma média de 7,94% até 2026 e despesas de 10%, acumulando um déficit de 13 bilhões de reais. As estimativas apontam que as receitas do FAT não serão suficientes para o atendimento das projeções de suas obrigações legais, com geração de desequilíbrio financeiro do fundo. Mesmo com as projeções negativas, o governo tem a intenção de direcionar recursos significativos do fundo para a qualificação profissional. Em 2022, por exemplo, foram 19 milhões. Em 2023, a intenção é direcionar 136 milhões de reais. E o volume de recursos cresce gradativamente até 2026, quando devem ser investidos 4,5 bilhões de reais. Os técnicos alertam que são necessárias medidas para elevar os recursos disponíveis e evitar um desequilíbrio ao longo dos próximos anos para bancar as obrigações legais já existentes. Para evitar esse buraco, seria necessário 5,1 bilhões de reais extras ainda neste ano. A sugestão da pasta para solucionar o problema é elevar o uso de recursos arrecadados com o PIS/PASEP, que abastecem o Fundo de Amparo ao Trabalhador. De Brasília, Berenice Leite. Bom, Nelson Kobayashi, essa é uma ameaça muito grave, ficar sem recursos para pagar os trabalhadores, para quem fica desempregado, é uma assistência muitas vezes necessária, não é? De que forma o governo pode contornar isso, já que estamos falando de arcabouço fiscal e da necessidade do governo de cortar recursos, cortar gastos, na verdade, né? Pois é, preciso que haja um equilíbrio, né? A gente tem, por exemplo, na proposta do arcabouço fiscal, a estimativa de que haja no próximo ano um equilíbrio do déficit financeiro, que é em cerca de 100 bilhões previstos para este ano. E, por exemplo, esse fundo, o FAT, ele prevê, na verdade, o contrário, né? Ele vem numa crescente, vem um rombo crescente, exatamente porque falta dinheiro para pagar o seguro-desemprego. E, aliás, quando a gente vê, por exemplo, o presidente Lula fazendo discursos falando que vai dar aumento no salário mínimo real acima da inflação, precisa considerar também que cada R$1 no salário mínimo gera um rombo nesse fundo de mais de 33 milhões, porque o seguro-desemprego tem como base justamente o salário mínimo, assim como, por exemplo, também os benefícios da Previdência Social. Então, é muito bonito falar que vai aumentar salário, que vai aumentar programas sociais, mas tudo isso também gera um gasto muito grande e não tem como você gerar tantos gastos e zerar o déficit. É preciso que haja um equilíbrio. Por outro lado, também é importante, Tiago, que haja uma maior fiscalização em fraudes em relação ao seguro-desemprego, o que também é muito comum, né? A gente via muitos acordos de fachada sendo feitos para que o trabalhador possa ganhar o seu salário trabalhando informalmente e, paralelamente, também o seguro-desemprego. Por isso é que deve haver um investimento no Ministério de Trabalho, que tem por função a fiscalização de fraudes como essas. Perfeito. Koba, mas agora o fundo que financia o seguro-desemprego precisa de mais de 5 bilhões de reais para poder seguir direitinho. De onde pode vir esse dinheiro? Precisa vir de enxugar a máquina, né? A despesa pública. Eu acredito que agora vai ter que apagar o incêndio, não tem jeito. Tem que fazer um planejamento para o futuro, justamente para equilibrar, mas agora, diante de um rombo já existente, é preciso que a máquina seja enxugada em outros locais. Despesas que não são necessárias, como a gente viu, por exemplo, já no início desse ano, aumento exacerbado de salário de servidores públicos, talvez daí pudesse já ser um bom início para a gente
encontrar um equilíbrio e saldar essa dívida com o rombo já nesse fundo do trabalhador de cerca de 5 bilhões de reais. Agora, 8h31, o presidente